Vamos juntar as palmas e recitar juntos. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Versos de abertura do Dharma. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namo Pho. Hoje é a palestra número 9 e é a última palestra do capítulo 1 do Sendeiro à Budidade. A vez passada, já falamos sobre a toma do refúgio, o ritual, e hoje seguimos com os benefícios de refugiar-se. Quando fazemos os três refúgios, devemos estar conscientes de todos os benefícios extraordinários, os méritos do refúgio na Joia Tríplice, tais como aqui lista 8. Primeiro é tornar-se discípulo de Buda. Segundo, obter o fundamento para receber os preceitos. Então, tornar-se discípulo de Buda é como tomar oficialmente o Buda como próprio mestre, modelo, e tornar-se discípulo de Buda. E assim, tomando refúgio, então temos o fundamento para receber os preceitos. Para os leigos, são os 5 preceitos, e tem preceitos do Bodhisattva e também preceitos do Bhikshu e Bhikshuni, monge e monja. 3. Reduzir os obstáculos kármicos. E aqui está falando de que ao tomar refúgio na joia tríplice, então estamos reduzindo, não estamos eliminando, somente reduzindo os obstáculos kármicos, obstáculos que podem impedir nosso caminho espiritual ao despertar. 4. Poder acumular vastos méritos. Então, significa que ao tomar refúgio na joia tríplice, acumulamos vastos, inúmeros méritos, energia positiva no caminho e para facilitar nosso caminho. 5. Não cair nos destinos nefastos. Quais são reino dos fantasmas famintos, reino animal ou reino infernal. Reino infernal. Esses 3. Não cair. Então, porque tomando refúgio na joia tríplice, tomamos força da joia tríplice universal e assim temos essa força que nos acolhe e para não cair nos destinos nefastos. 6 é não poder ser perturbado por humanos e não humanos. Então, tomando refúgio, é como ter uma
a brújula, a rumbo, sabemos aonde vamos. Então, não podemos ser facilmente perturbados por humanos e não humanos, no sentido que sabemos quem somos, que somos praticantes budistas e em direção à liberação e à budidade. Então, qualquer coisa como pensamentos errados, visões errôneas dos humanos e não humanos, não seremos tentados e perturbados e sair do nosso caminho à budidade. Sete é ter sucesso em todos os bons empreendimentos. E é bem importante entender que são os bons empreendimentos, não qualquer empreendimento. Não é qualquer empreendimento que tem que ver com a avareza, ganância, a raiva, o ódio, a violência. Não. Ter sucesso em todos os bons empreendimentos com a força da joia tríplice. As coisas serão mais fáceis. Oito, poder atingir a budidade. Então, ah, todo nós somos principiantes e ao tomar refúgio na joia tríplice, é como já nos comprometemos ao caminho, ao sendeiro budista. Então aí estamos no começo, no princípio, mas rumo à budidade, à insuperável, perfeita iluminação, despertar. Então, esses são os oito benefícios de refugiar-se. Se pudermos estar constantemente conscientes dos diversos méritos do refúgio na joia tríplice e assim cultivá-los, então a prática do Buddha Dharma, a realização da convicção e a obtenção dos preciosos méritos serão alcançados com muita facilidade. Então, aqui o mestre Yinshen fala que ao comprometer com esse caminho budista, tomando refúgio na joia tríplice, testemunhado pelos membros do Sangha e também nossos amigos, companheiros do Dharma, então todos os méritos e também essa convicção no caminho serão alcançados com muita facilidade, porque já não estamos sozinhos no sendeiro. Estamos acolhidos pela joia tríplice universal e também todos os seres que estão no mesmo caminho, estamos como temos essa facilidade. É muito mais fácil e não tão sozinho, solitário. Seguimos com stanza 14. Este refúgio é o mais honrado. Este refúgio é o mais supremo. Não será devido ao refúgio nos demais, que se obterão a felicidade e a segurança. De acordo com o explicado anteriormente, este refúgio na joia tríplice, dentre todos os outros refúgios, é o mais honrado e o mais supremo. Se desejamos sinceramente buscar um refúgio, é claro
que não temos como não nos refugiarmos na joia tríplice do budismo. Não sejamos indiferentes em relação ao que é correto e errôneo, acreditando que os refúgios em qualquer religiões são todos iguais. Então, aqui está lembrando, recordando que o refúgio na joia tríplice ah, não é tão facilmente encontrado. E se você tem essa possibilidade, então ah, é uma coisa muito preciosa. E não é como tomar refúgio em qualquer ah, outras religiões, crenças. E qual é a diferença? Já no capítulo 1, falamos de algumas coisas, e seguramente no capítulo 2, 3, 4 e 5, vocês vão aprender e aprofundar as diferenças do budismo em comparação com todas as outras religiões. Dos fundadores, doutrinas e discípulos de outras religiões, nenhum deles pode eliminar definitivamente as contaminações. E isto está referindo à cobiça, à raiva e à ignorância. E tampouco tem as virtudes aperfeiçoadas. Se são incapazes de se liberarem, como podem ser objeto de refúgio para os outros? Então, está falando da liberação das três esferas: do desejo, esfera do desejo, esfera da forma e esfera da não forma. A maioria das religiões estão dentro das três esferas. Mas o budismo, o Buda Dharma, fala da liberação, transcendendo as três esferas. Por esta razão, ainda que nos refugiemos nas doutrinas não budistas, definitivamente não será devido ao refúgio nas demais que poderemos obter a felicidade das virtudes condicionadas e obter a segurança das virtudes incondicionadas. A segurança refere-se à felicidade última e duradoura do Nirvana. O Nirvana, o estado da felicidade última, da tranquilidade, da quiescência, sem cobiça, sem raiva e sem ignorância, sem nenhum apego ao eu e aos meus. Seguimos. A essência do refúgio, stanza 15. O refúgio mencionado tem a convicção e o voto como essência, sob a proteção, orientação e dependência da joia tríplice, obtém-se alívio. Então, já falamos sobre os requisitos, objetos e rituais do refúgio. Mas o que é exatamente o refúgio mencionado? Estamos falando da essência do refúgio. É seguir a convicção profunda e sincera
acreditando que este é certamente o verdadeiro objeto de refúgio, de onde, com certeza, podemos obter vários benefícios. Sabendo que a joia tríplice possui tais benefícios, estabelecemos o voto para sermos discípulos do Buda, confiando na joia tríplice e praticando reverentemente, e suplicamos pelas benções e pelo acolhimento do poder e virtude da joia tríplice. O refúgio baseia-se nesta convicção e voto como essência. É uma convicção profunda e sincera. Por essa razão, tendo recebido o refúgio, devemos colocar o próprio corpo e mente sob a proteção desta joia tríplice e não mais pertencer ao Mara e nem às crenças não budistas. A todo momento e em qualquer lugar, devemos sempre nos orientar em direção à joia tríplice, nos lançando aos braços da joia tríplice. Então, isto está falando de que nós, tendo a joia tríplice como nosso refúgio e entendendo a essência, já o corpo e a mente, a consciência está conectada com a joia tríplice. Nos orientamos em direção à joia tríplice, totalmente alinhados com o Buda, o Dharma e o Sangha. Mesmo que enfrentamos situações do perigo, situações da doença, de muita dor, das perdas, das relações humanas, nós seguimos alinhados, em sintonia com a joia tríplice, porque entendemos que todas essas coisas são impermanentes. Estamos totalmente alinhados com o propósito de chegar a perfeito despertar. Então, é como sentir acolhido sempre na joia tríplice, nas situações desfavoráveis, não temos medo das circunstâncias desfavoráveis. E ainda mais difícil são as circunstâncias favoráveis, no sentido com recursos materiais abundantes, com a saúde bem e as relações humanas confortáveis. Mesmo assim, o mais importante é o alinhamento com a joia tríplice. Porque já não podemos ser enganados pelos outros, nem autoenganados a acreditar que essas coisas mundanas são permanentes. Não, todos os fenômenos são impermanentes. A essência dos fenômenos tem o sofrimento. Então, não vamos ser enganados. Seguimos bem, com a mente clara e direcionada corretamente ao grande despertar, a joia tríplice. Então, neste mundo, no samsara, na transmigração, no ciclo do nascimento e morte, somos como crianças
tal como uma criança perdida, que corre de um lado para outro num cruzamento onde há muitos carros. Então, está falando de muito perigo. Essa criança, não só está perdida, como também corre o risco de se machucar. Diante do perigo iminente, de repente vê a mãe, e a mãe é a joia tríplice, bem à sua frente. E naquele momento, ela se lança aos braços da mãe, encontrando a proteção da mãe e obtendo segurança. O sentimento do refúgio na joia tríplice também deve ser o mesmo. Então, como sabemos, como praticantes, se estamos alinhados com a joia tríplice? Se consideramos a joia tríplice como nosso refúgio final, último, como nossa mãe. Ah, no sonho. Quando você, no sonho, e está correndo e tem perigo, está sendo perseguido e você lembra da joia tríplice. Você pode recitar Buddham Saranam Gacchami. Você lembra de Me refugio no Buda, do Dharma e do Sangha, no sonho. Essa é uma indicação que já o refúgio na joia tríplice entrou no osso, sangue e médula. Podendo fazer isso, conseguiremos depender deste poder e virtude da joia tríplice, obtendo alívio do sofrimento. Nenhuma coisa neste mundo mundano pode nos perturbar. Sim, pode ter dor, mas o dor é nada mais que físico e momentâneo. Mas a mente mantém possivelmente essa calma, tranquilidade do acolhimento, do alinhamento com a joia tríplice. Em sânscrito, refugiar, sharana, em sânscrito, contém o significado de aliviar e proteger. Portanto, o poder majestoso das virtudes da joia tríplice pode abençoar, acolher e orientar os que tomaram o refúgio, para que eles possam alcançar um estado apartado do sofrimento e com felicidade duradoura. Então, depender desse poder e virtude da joia tríplice pode abençoar, acolher e orientar. É como ter convicção, clareza e com a felicidade duradoura. Em resumo, do ponto de vista daqueles que conseguem refugiar-se, o refúgio é estabelecer a convicção e o voto, suplicando pelo acolhimento e alívio da joia tríplice. E do ponto de vista da joia tríplice como refúgio, o inconcebível poder majestoso de suas virtudes abençoa aqueles que tomaram o refúgio e orienta e acolhe os seres, levando-os ao estado do bem supremo. Na verdade, a joia tríplice universal é como um raio sempre enviando energia positiva pelos seres.
desejando que os seres que se conectam com essa frequência, com essa vibração. Mas depende dos seres que tomam essa decisão definitiva de ser acolhido, de querer o refúgio. E isso não é de uma vida, são de muitas vidas semeando essa conexão com a ajuda tríplice, para ter as condições totalmente como propícias para poder fazer esse alinhamento, essa conexão. É uma conexão um, totalmente maravilhosa, mas incrível. Standard 16. Se uma pessoa se refugia com a própria vida, dependendo da própria força e de si mesma, tal pessoa poderá alinhar-se ao verdadeiro significado do refúgio. Em geral, refugiar-se é uma questão de convicção, com a expectativa de receber apoio externo e obter alívio pela ajuda alheia. A maioria das religiões que dependem da ajuda alheia é desta maneira. No entanto, o Buda Dharma não se limita a isto e ainda tem aspectos divergentes das religiões não budistas. Então, aqui está afirmando que sim, quando nós tomamos refúgio na ajuda tríplice, é com uma ajuda, uma força externa, sem dúvida. No entanto, não se limita a isto. Ok? Então, vamos explicar. Na Assembleia do Nirvana, o Buda deu seu ensinamento final advertindo aos discípulos: dependam de si mesmos, dependam do Dharma, não dependam de mais nada. Tem que memorizar isto. Dependam de si mesmos, dependam do Dharma, não dependam de mais nada. Esta foi a instrução para que os discípulos dependessem da própria força. Para que os discípulos dependessem da própria força. Praticassem por si mesmos, se apoiando no Dharma correto. E que, de forma alguma, fossem dependentes de forças alheias. Então, aqui está falando a essência da toma do refúgio. É depender de si mesmo. A força interna. Isto é exatamente como Ananda disse no Sutra Surangama. Desde que decidi renunciar à vida leiga para seguir o Buda, confiando no poder espiritual majestoso do Buda, vinha considerando constantemente que não era necessário que eu cultivasse a prática, pois o Tathagata me concederia o benefício do Samadhi, sem saber que corpo e mente genuinamente não podem ser substituídos.
Todas as práticas ainda dependem de que cada um treine-as e cultive-as por si mesmo. Então, está falando de Ananda, aí ele sincerou no Sutra Surangama, quando ele não passava a prova da tentação de uma mulher, Matangi, e ele falou: Nossa, como eu errei. Eu achei que, acreditando, tendo convicção no Buda, o Buda me concederia o benefício do Samadhi, e aí já não tem, terei problema, terei força para que o Buda me protegeria. E somente precisaria disso. Não. Na verdade, precisa praticar. Sim, o Buda pode abençoar. A joia tríplice pode abençoar. Mas a prática, a força interna, a força própria, deve ser desenvolvida. É muito importante isso. Por essa razão, o profundo significado do refúgio é refugiar-se em si mesmo, na própria mente, na própria essência. Então, como é essa? Eu mesmo possuo a natureza do Buda, o potencial do Buda. Eu mesmo posso tornar-me um Buda, um perfeitamente desperto. A essência do meu próprio corpo e mente é o Dharma correto do Nirvana. Se eu mesmo praticar de acordo com o Dharma, meu corpo, meu próprio corpo e o Sangha se tornarão uma única essência. E aqui está falando de como cada praticante, como objetivo, é unir, ser um com o Buda, Dharma e Sangha. E aqui está essa essência da prática. Ser um, não ser diferente. Não é eu e a joia tríplice, sino que eu tornar na joia tríplice. A joia tríplice do Buda, Dharma e Sangha não está separada do próprio corpo. E é possível alcançá-la e manifestá-la a partir do próprio corpo e mente. Em um nível superficial, refugiar-se é confiar no acolhimento e nas benções de outra força, forças externas da joia tríplice. Porém, em um nível mais profundo, isto é apenas uma condição que inspira, mas que de fato serve para incentivar que o próprio corpo e mente desejem realizar a joia tríplice, unir com a joia tríplice. Por isso é dito que se uma pessoa se refugia com a própria vida, vida sendo a soma de corpo e mente, refugiar-se com a própria vida significa oferecer e dedicar o corpo e a vida à joia tríplice, podendo depender da própria força e de si mesmo para cultivar
o Dharma correto. E não como Ananda, pensando que, confiando no poder espiritual majestoso do Buda, não seria necessário cultivar a prática por si mesmo. Então, tal pessoa poderá alinhar-se ao verdadeiro significado do refúgio. Própria força, outra força. Outra força será dos Budas, da joia tríplice universal, e própria força é desenvolver em si mesmo a joia tríplice e ser a joia tríplice no final. Então, esse é o significado verdadeiro do refúgio. E assim chegamos ao fim do capítulo 1. E a bibliografia desse capítulo 1 tem a Saddharma Pundarika Sutra, Sutra da Flor de Lótus, Samyutta Agama Sutra, Mahaprajnaparamita Shastra. Até tem comentário anexos, parte 1 do livro das uh, mutações ou das mudanças. Isso é algo do taoísmo. E até do confucionismo, Luan Yu, Analectos. Mahayana Sangraha, Avatamsaka Sutra, Samyutta Agama e Sutra do Amitabha, Tirga Agama Sutra, Mahaparinirvana Sutra, Dharmaguptaka Vinaya e Sutra do Grande Nome, que se encontra no Abhidharma Nusara Shastra, um comentário. E por último, Surangama Sutra. Todos esses são fontes que a bibliografia que o mestre Yin-Shun baseou no capítulo 1. E assim terminamos com a explicação do capítulo 1, os textos do Sendeiro à Budidade. E eu agora gostaria de fazer resumo, repasso. Ok? Preparei PowerPoints. Resumo do Sendeiro à Budidade, capítulo 1. Então, primeiro falamos sobre visualizando a cosmologia budista. E aqui, nós, humanos, o reino humano está aqui, nesse nível, que está dentro da esfera do desejo terrestrial. Okay? E acima de nós, ou em outra dimensão, são a esfera do desejo celestial. São 6 céus. E acima disso são os 18 céus da esfera da forma. E depois, esfera da não forma. E aqui, a partir do reino humano para cima, falamos que são bons reinos, bons destinos. E
Embaixo são os três reinos nefastos, que estão dentro da esfera do desejo, mas chamado reino fantasma faminto, reino animal e reino infernal. E essa aqui. Isto é somente para visualizar. E vou compartilhar um, as, os desenhos gráficos com vocês depois. Okay? Então, um, em uma forma mais simplificada, temos a esfera do desejo, reino humano, qual é o reino ideal para a prática espiritual. E o porquê ideal para a prática espiritual e atingir a budidade, a perfeita iluminação, isso será bem explicada detalhadamente no capítulo 2. E acima disso temos reino de Asuras, e aqui a esfera do desejo celestial, são 6 céus, esfera de forma, esfera de não forma. Em total são de 28 céus. Okay? E aqui destinos maus ou nefastos. Okay? Esta gráfica, esse desenho, você que tem que poder visualizar na mente. E se colocar no reino ideal humano para a prática. Todos os Budas do tempo, período passado, no presente e no futuro, todos os Budas serão Budas no reino humano. O reino humano é o único reino que pode tornar Buda. E quando falamos do reino humano, não é reino humano no sentido como humano ah, ah, do planeta Terra. Não. Estamos falando do humano no sentido dos 5 agregados. Podem ser humanos das outras dimensões, outros universos. Ok? E quando falamos da prática espiritual budista, então falamos dos 5 veículos. Então, aqui estamos no samsara, o lugar do sofrimento. E estamos trilhando, ao tomar refúgio na Joa Tríplice, tomamos esse sendeiro budista ao despertar. Então, de aqui para ultimamente atingir a budidade. E são 5 veículos que nos levam a diferentes, que nos leva a diferentes níveis desse sendeiro. E por isso chamamos veículo. O transporte que nos leva ao despertar. Então, começamos com o veículo humano, e tem o veículo celestial, e esses dois, veículo humano e celestial, usualmente são considerados juntos, veículos humano-celestial, para renascer como humano e estar no veículo, tomando veículo humano e ter forma humana, precisamos manter os 5 preceitos. Okay? Isso é o pré-requisito. Okay? Nesta vida, para a vida próxima, futura, e devido a nossas causas e condições nas vidas passadas, que mantemos os 5 veículos, 5 preceitos, por isso nós renascemos no reino humano. Agora, para ser humano e ter muitos méritos, seja de
e não, não ter como 8 dificuldades, então temos que praticar também a generosidade, para ter generosidades, doar aos seres, ajudar aos seres, ser compassivo com os seres. E aí temos méritos e para ter 6 faculdades saudáveis, ter recursos materiais para sustentar nosso corpo, assim. Então, para isso é veículo humano. Agora, para renascer nos céus, precisa da concentração, da samadhi. Então, veículo celestial precisa praticar muita generosidade e também a, a concentração. E dependendo da profundidade e sutileza da concentração, então é determinado esse renascimento em um dos 28 céus. Ok? E como humano, no veículo Sravaka e veículo Pratyeka-Buda. Esses dois são chamados os dois veículos, que denomina o veículo da liberação. E então, se é algo praticado do veículo Sravaka, Pratyeka-Buda e Bodhisattva em comum, então isso é chamado os 3 veículos. Ok? Então está falando do sendeiro do Bodhisattva. Ok? Estes são termos que vão aparecer, vão ser definidos no segundo capítulo, capítulo 3 e também capítulo 4 e 5. Ok? Somente eu estou adiantando a vocês. Ok? Então aí, os 3 níveis do Buda Dharma. Todos os ensinamentos do Buda pertencem em 3 categorias. Não tem outra categoria. Os 3 níveis são Dharma comum aos 5 veículos, que já nomeamos, os 5, tudo em comum, e todas as religiões, as maiores religiões que praticam o bem, a benevolência, têm os ensinamentos em comum somente nesse nível. Dharma comum aos 5 veículos. O que o budismo, o Buda Dharma, difere, é divergente das outras religiões, é a parte comum aos 3 veículos, que fala da liberação. E o grande veículo é sobre o sendeiro do Bodhisattva, que leva a atingir a budidade. Okay? Então, o budismo tem em comum com outras religiões somente essa parte. E depois, mas a parte comum aos 3 veículos, da liberação e Bodhisattva, é diferente das outras religiões. Okay? E aqui está a estrutura do livro Sendeiro à Budidade. Okay? Temos capítulo 1, tomar refúgio e reverenciar a ajuda tríplice. E esqueci de mudar. Capítulo 2, ouvir o Dharma e entrar no sendeiro. Ok? Então, tomar refúgio e entrar na porta, o portão do Dharma, através da ajuda tríplice. E depois, como ouvir o Dharma e entrar no sendeiro. E qual é o sendeiro? Tem 3 níveis. Então, capítulo 3 é Dharma comum aos 5 veículos.
Depois, Dharma comum aos três veículos sobre a liberação, que é ah, o que o budismo é único. E depois, ainda mais, Dharma comum ao grande veículo, a Sendeiro do Bodhisattva, a Buddhidade. Isso é a estrutura do livro. Então, capítulo um no livro Sendeiro à Buddhidade é, digamos que, é assim, umas páginas. E segundo, capítulo 2 é mais ou menos. Mas capítulo 3 um, 2, 3 juntos, ah, é menos que capítulo 4. E depois, um, dois, três, quatro juntos, é quase somente a metade do capítulo 5. Ok? Então, é um livro, manual budista, e esta é a estrutura. E vamos resumir o resumo do capítulo um. Então, no na palestra primeira palestra, falamos: alguém não toma refúgio e se perde em que coisas? Acumulação de riquezas, busca por fama e status, proximidade com entes queridos, as experiências da própria vida, prosperidade do próprio país, progresso da sociedade. Então, eu diria que 99% da humanidade, os humanos, acham que acumular, buscar, ter proximidade, experimentar com a vida e ou a trabalhar para a prosperidade, o patriotismo do país, o progresso da sociedade, rocket, ir à Lua, a outros planetas, essas coisas já tomam uma vida inteira. E perdidos nesses propósitos, empreendimentos, achando que está desenvolvendo algo concreto. Mas, na verdade, todas essas coisas mundanas, mesmo que são boas mundanamente, mas não é o desenvolvimento, não é desenvolver a espiritualidade. E isso é desde a perspectiva budista. E se alguém fala, sim, eu acho que eu nasci no mundo ah, e não trouxe nada, então vou, tampouco quando eu morro, não vou levar nada, então começa com a busca espiritual. Os refúgios incorretos podem ser refugiar-se nos fantasmas famintos e espíritos, os seres celestiais da esfera do desejo, ou outros céus, ou até do Brahma. E esse capítulo continua fala do refúgio correto na joia tríplice. Louvor à joia tríplice, virtudes nos princípios e na prática, ritual da toma do refúgio, razões para tomar refúgio, benefícios de tomar refúgio, que hoje falamos, e a essência de tomar refúgio. Okay? E qual é a essência? Okay. Então, joia tríplice, a essência da joia tríplice, no final é o eu condicionado. Meu corpo e mente se torna
Um com a joia tríplice. E a joia tríplice tem três níveis do entendimento. Joia tríplice da aparência manifestada. A joia tríplice histórica. O Buda Shakyamuni, 2500 anos atrás, na antiga Índia. Os ensinamentos que ele deixou. E também a comunidade dos monges e monjas, o Sangha que ele estabeleceu. Isso é a parte histórica. E depois do parinirvana do Buda, então a joia tríplice da residência mantida, a transmissão, a joia tríplice transmitida até chegar a nós hoje. E os dois são para nós conectar com a essência da joia tríplice, que é a joia tríplice verdadeira, a joia tríplice universal, a essência do nosso despertar, o nirvana. Então, eu fiz no ChatGPT e Gemini desenho como entender a joia tríplice e entendeu assim, como uma pirâmide. Joia do Buda, joia do Dharma, joia do Sangha. E, e isto é uma folha da árvore do Bodhi. Ok? E tem outro, assim, isto, joia. Assim, joia do Buda, Dharma e Sangha. O budismo fala da joia tríplice. Ou três joias. Ou três tesouros. São traduções possíveis. Agora, por que eu utilizo joia tríplice? Porque tríplice significa que é uma trindade, que os três são como uma coisa. O budismo não fala que, você somente toma refúgio na joia do Buda só. O Buda atingiu o grande despertar, então tomar refúgio nele. Esse personagem, o Buda. Não. Por que o Dharma? Porque são os ensinamentos, a verdade, o Dharma correto, o Nirvana que o Buda atingiu. E isso é o que nós nos comprometemos a atingir. Então, por que não é no budismo a joia dupla? É tomar joia do Buda e do Dharma. Só. Porque o Buda falou: eu não criei a verdade. Eu não inventei a verdade universal. Eu meramente descobri a verdade universal. E vocês, todos vocês que escutam, ouvem o Dharma e praticam de acordo, vão chegar um dia ao mesmo nível que eu. Então está falando que se vocês seguem o Dharma com o modelo Buda e se tornam seja membros do Sangha ou
aprendem com os membros do Sangha, então, hoje, tem o potencial de tornar Buda. Então, Buda, Dharma e Sangha. Nós que tomamos refúgio na joia tríplice, estamos nesse caminho para ser parte do Sangha eventualmente e atingir a budidade através do Dharma. Por isso é joia tríplice, não é dupla, não é joia única do Buda, ok? É tríplice. E essa proposta do Buda para os budistas é uma proposta única, porque qualquer outra religião, ninguém pode atingir mesmo nível que o fundador da religião. Mas no budismo, o Buda foi o fundador, o Buda Shakyamuni foi o fundador, mas ele somente descobriu a verdade universal. E ele expõe, compartilha a verdade conosco para que nós possamos chegar a ser Budas um dia. Joia tríplice. Então, para incentivar a vocês seguirem escutando minhas explicações do livro, vou dar uma vista prévia do capítulo 2. Capítulo 2 tem duas partes. Primeiro é ouvir o Dharma e segundo é para entrar no sendeiro. Então, ouvir o Dharma explica os benefícios de ouvir o Dharma, ouvir com atitudes incorretas, a forma correta de ouvir o Dharma, motivos para ouvir o Dharma. E a segunda parte do capítulo 2 é para entrar no sendeiro. Então, tem que associar-se com bons conselheiros, kalyanamitas, os requisitos para ouvir o Dharma. Entrar na montanha do tesouro e adquirindo tesouros. Analogias. Ouvir o Dharma e gerar 3 níveis do propósitos. A mente da benevolência, a mente da liberação e a mente do despertar. Iluminação, que hoje já falei. A mente da benevolência é Dharma comum aos 5 veículos. É o mais básico, que tem em comum com outras religiões maiores. E depois, a mente da liberação, Dharma comum aos 3 veículos. E depois, o mais importante é a mente do despertar, iluminação, o Dharma único do grande veículo, Mahayana. Isso seria capítulo 2, uma vista prévia. Ok, então, depois de capítulo 1, eu quero adiantar a vocês, e esta parte, esse trecho, provém do capítulo 3, sobre a estratégia. Eu esqueci traduzir a português. A estratégia da cultivação, da prática. Okay? E é uma proposta do mestre Yinshu, que fala assim: portanto, para entrar no sendeiro do Buda, através da forma humana, deve-se manter a conduta disciplinada como prática principal. Então, é praticar a disciplina, manter os preceitos. Esse é o primeiro nível. Enfatizando a ética no reino humano
e cultivando a integridade do caráter humano. E está reverendo aos 5 preceitos. Com a conduta disciplinada como fundamento, como base, aí o praticante, a estratégia é praticar a generosidade. Deve ser praticada de acordo com a própria condição e capacidade. Então, disciplina, generosidade. E se alguém deseja cultivar métodos de concentração, deve praticar as 4 concentrações incomensuráveis. E vocês, quem sabem, refere-se a amor benevolente, compaixão, a alegria altruísta e a equanimidade. Essas 4 concentrações incomensuráveis. Pois estas estão intimamente ligadas ao Dharma transcendente do Mahayana, porque estão ligadas à grande compaixão, que beneficia todos os seres. E isso é a estratégia, a, a proposta da estratégia espiritual budista dito pelo mestre Yinshan. Disciplina, número 1, generosidade e concentração. E por quê? O porquê assim? Então, está explicado a capítulo 3. E assim terminamos o resumo do capítulo 1 e também uma vista panorâmica do livro Sendero Budidade, a estrutura do livro e também uma prévia do capítulo 2. Então, vamos transferir méritos a todos os seres, poder ter oportunidade de encontrar ao Buda, ao Dharma e ao Sangha e talvez fazer o voto e ter a convicção de tomar refúgio na joia tríplice. E vamos transferir méritos. Juntar as palmas. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter a sabedoria e a verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namo Pho.